Quase ninguém imagina, mas por trás de cada trajetória de sucesso real, existe um combate invisível. Uma guerra travada em silêncio, longe das câmeras e da fama, onde a dor não ganha curtidas e o sofrimento não vira trend. Hoje vamos falar de Ludmilla. Mas não, essa não é só mais uma história de estrela pop que teve sorte ou que cresceu com a ajuda de alguém influente. É algo muito mais profundo. É sobre fé, resiliência e uma força que só quem já caiu e decidiu levantar pode entender. É a história épica de uma mulher preta, nascida nas quebradas de Duque de Caxias, que transformou o impossível em rotina diária e o não em combustível para o sim. No Brasil, onde o funk era marginalizado como música de segunda categoria, onde a voz da periferia era sistematicamente calada por uma indústria elitista e preconceituosa, Ludmilla não apenas cantou, ela gritou com força de furacão. Com letras dançantes que faziam o corpo balançar e batidas poderosas que faziam o coração acelerar, ela rasgou o preconceito como papel velho e ocupou espaços que nunca foram desenhados para alguém como ela. Espaços brancos, masculinos, elitistas. Se você acha que já sabe quem é Ludmilla, se pensa que conhece sua trajetória apenas pelos hits que tocam no rádio, espere até entender verdadeiramente o que ela teve que enfrentar, superar e vencer para se tornar quem é hoje. Prepare-se, porque essa história não vai apenas te entreter por alguns minutos, ela vai te transformar para sempre. Antes de ser a estrela magnética que arrasta multidões histéricas pelos maiores festivais do país, Ludmilla era apenas uma menina negra com um sonho grande demais para o tamanho do barraco humilde onde cresceu. Um sonho que parecia impossível quando olhava ao redor e via apenas limitações, muros altos e portas fechadas. Criada por uma mãe solo guerreira, Silvânia Oliveira, que também teve seus próprios sonhos interrompidos brutalmente pela realidade cruel da desigualdade social brasileira, ela viu no funk uma saída. Não necessariamente da favela, porque ali estava sua raiz e sua identidade, mas da invisibilidade social que condenava pessoas como ela ao silêncio eterno. A casa era pequena, o dinheiro era pouco, mas a música era abundante. O som vazava pelas janelas abertas, pelos becos estreitos, pelas lajes onde as crianças soltavam pipa. Era o funk nascendo das vísceras da realidade, falando a língua que todo mundo entendia, a linguagem da resistência disfarçada de festa. Ludmilla começou sua jornada musical com o nome artístico de MC Beyoncé, uma escolha que hoje pode parecer ingênua, mas que na época representava sua sede de grandeza, sua fome de transcendência. Em um quarto improvisado como estúdio, com um microfone emprestado que mais chiava que funcionava, e a fé inabalável de quem já perdeu muito na vida, mas nunca deixou de acreditar no poder transformador dos sonhos. Fala Mal de Mim não foi apenas mais uma música. Foi o grito de liberdade primal de uma geração inteira que aprendeu a se expressar no batidão pesado, que encontrou no funk sua voz política e sua forma de existir num mundo que insistia em negar sua humanidade. E mesmo com críticas pesadas vindas de todos os lados, chacotas maldosas nas redes sociais e portas literalmente fechadas na cara por produtores que não conseguiam enxergar seu potencial, ela persistiu com a teimosia dos vencedores. Porque enquanto muitos a subestimavam por cantar funk, como se o gênero musical determinasse o valor artístico de alguém, Ludmilla já escrevia com batidas pulsantes o que seria sua biografia de superação épica. Cada rejeição era uma lição. Cada não era combustível para o próximo sim. Cada porta fechada era motivação para construir sua própria entrada. O preconceito não a diminuía, a fortalecia. A discriminação não a calava, a fazia gritar mais alto. Nos primeiros shows, quando ainda era MC Beyoncé, ela subia no palco com a energia de quem estava lutando não apenas por aplausos, mas por reconhecimento, por espaço, por direito de existir artisticamente. O público sentia essa urgência, essa fome, essa necessidade de se expressar, que transcendia a música e tocava diretamente na alma. A virada definitiva veio quando ela tomou uma das decisões mais corajosas de sua carreira. Abandonou o nome artístico
que a ligava simbolicamente a outra estrela internacional e assumiu sua própria identidade única e poderosa, Ludmilla. Foi ali, nesse momento de autodeterminação, que nasceu não apenas uma cantora diferenciada, mas um símbolo vivo de resistência e empoderamento. Ludmilla não era apenas um nome, era uma declaração de independência artística. Era a afirmação de que ela não precisava ser a versão brasileira de ninguém. Ela era a versão original de si mesma, e isso era mais que suficiente. Cada show passou a ser uma vitória conquistada no suor e na lágrima. Cada palco ocupado era uma trincheira tomada do inimigo invisível do preconceito. E enquanto o Brasil inteiro aplaudia e cantava junto os refrões que grudavam na cabeça como chiclete, Ludmilla estava silenciosamente ressignificando o papel da mulher preta na indústria musical brasileira. Com hits avassaladores como Hoje, Cheguei e Din Din Din, ela mostrou para o mundo que sensualidade e inteligência não apenas podem, como devem andar lado a lado, que dá para ser pop sem perder a profundidade, que dá para ser comercial sem vender a alma, que não existe um único molde pré-definido de sucesso. Cada artista pode criar o seu próprio caminho. Suas letras falavam a linguagem da periferia, mas com a sofisticação de quem entende que música boa não tem classe social. Seus clipes eram produções cinematográficas que elevavam a estética do funk a patamares nunca antes alcançados. Seus shows eram experiências audiovisuais que deixavam até os críticos mais céticos sem palavras. E quando o mundo inteiro esperava mais do mesmo, quando a indústria já havia colocado Ludmilla numa caixinha confortável e previsível, ela fez o que só os verdadeiros artistas fazem. Ousou de forma radical e inesperada. Lançou Numanice, mergulhando de cabeça no pagode com a mesma coragem destemida com que havia invadido o funk anos antes. Foi um risco calculado, mas gigantesco. Muitos apostaram no fracasso. Críticos afiaram as unhas. Concorrentes aguardavam o tombo. O resultado? Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Samba, Chapagode. E mais importante que qualquer troféu dourado, o respeito incondicional de toda uma cena musical que tradicionalmente fechava as portas para outsiders. Ludmilla não apenas entrou, ela conquistou, dominou e redefiniu padrões. Numanice não foi apenas um álbum, foi uma declaração de que talento verdadeiro não tem fronteiras musicais. Foi a prova de que quando você domina sua arte, pode transitar entre gêneros como quem muda de roupa. Foi a confirmação de que Ludmilla não era apenas uma cantora de funk. Era uma artista completa, versátil e inesgotável. Mas Ludmilla não é apenas artista talentosa. É empresária visionária, ativista corajosa, esposa dedicada, mulher de carne e osso com defeitos e qualidades como qualquer ser humano. Num mundo onde a mídia ainda mede o valor das pessoas pelo número de polêmicas que podem gerar, pelo potencial de entretenimento superficial que oferecem, ela se posiciona com clareza cristalina. Se impõe sem arrogância, mas com firmeza inabalável. Assume sua sexualidade com orgulho genuíno, sem precisar ser caricata ou exagerada para chamar atenção. Defende suas causas políticas e sociais, sem medo de perder contratos milionários ou de desagradar patrocinadores. Luta pela igualdade racial e de gênero, sem abaixar a cabeça ou moderar o tom para não incomodar. Seu casamento com Bruna Gonçalves não foi apenas uma união pessoal, foi também um ato político. Em um país onde a homofobia ainda mata e onde o preconceito contra relações homoafetivas ainda é realidade cotidiana, assumir publicamente sua sexualidade foi um ato de coragem que inspirou milhares de jovens LGBTQIA+, pelo Brasil inteiro. E mesmo com todas as conquistas acumuladas, mesmo com todo o sucesso construído tijolo por tijolo, ela ainda enfrenta diariamente o peso sufocante do racismo estrutural que insiste em tentar apagá-la, diminuí-la, colocá-la no seu devido lugar. Mas Ludmilla aprendeu uma lição fundamental. Ela não se apaga. Ela se reinventa constantemente. Como diz o ditado iorubá, que ecoa pelos terreiros e pelas casas de matriz africana, quem nasceu para brilhar não aceita a sombra de ninguém.
E Ludmilla incorpora essa filosofia ancestral em cada decisão, em cada projeto, em cada posicionamento público. Ela entendeu que seu sucesso não pertence apenas a ela, que sua visibilidade é uma ferramenta política poderosa, que sua voz amplificada pode e deve ser usada para abrir caminhos para outras mulheres pretas, para outros artistas periféricos, para outros talentos que ainda estão nas margens esperando uma oportunidade. Por isso ela investe em produção própria, contrata equipes diversas, apoia artistas iniciantes, usa suas redes sociais para causas sociais relevantes. Porque entendeu que representatividade sem responsabilidade social é apenas marketing vazio. A jornada de Ludmilla não é um conto de fadas açucarado com final feliz garantido. É uma epopeia moderna escrita com suor salgado, coragem líquida e resiliência sólida como rocha. Uma prova viva e pulsante de que talento sem oportunidade é apenas estatística fria nas gavetas do IBGE. E que quando alguém como ela consegue vencer todas as probabilidades estatísticas contra si, não é sorte do destino. É revolução silenciosa. É mudança de paradigma. É transformação social acontecendo em tempo real, diante dos nossos olhos. Ela representa uma geração de artistas que não aceita mais migalhas, que não se contenta com o espaço que sobra, que constrói seus próprios espaços e ainda deixa a porta aberta para quem vem atrás. Porque entendeu que quando uma mulher preta sobe, ela não sobe sozinha, ela puxa toda uma comunidade junto com ela. Não dá mais para dizer que o Brasil não tem grandes artistas internacionais. Não dá mais para usar a desculpa de que falta talento nacional. A pergunta agora é muito mais incômoda e necessária. O Brasil está realmente pronto para respeitar e valorizar aqueles que ele mesmo tentou calar durante décadas? Ludmilla é a resposta viva, pulsante e sonora de que sim, é possível transformar obstáculos aparentemente intransponíveis em degraus sólidos para chegar mais alto. Ela não subiu sozinha, e por onde passa, conscientemente deixa portas escancaradas e pontes construídas para as próximas gerações. Porque aprendeu na prática que quando uma sobe de verdade, todas sobem junto. Quando uma conquista espaço, todas ganham território. Quando uma vence o preconceito, todas respiram um pouco mais livre. Se essa história te tocou de alguma forma profunda, se mexeu com algo lá no fundo da sua alma, não ignore esse sentimento. Compartilhe com quem precisa urgentemente ouvir essa mensagem hoje. Marque aquela amiga que está desistindo dos sonhos. Mande para aquele primo que acha que não vai conseguir. E lembra de uma coisa: quem não se inscrever nesse canal vai continuar pobre de visão em 2025. Porque aqui, a gente não entrega apenas vídeo para entretenimento superficial. A gente entrega consciência transformadora, história real e inspiração genuína. E Ludmilla? Ela ainda vai muito além do que já conquistou. Porque quem nasceu para fazer história de verdade não aceita viver em silêncio. E o silêncio nunca foi uma opção para quem tem uma revolução inteira para liderar. A verdadeira revolução de Ludmilla não se limita aos palcos grandiosos ou aos shows com luzes estroboscópicas. Ela acontece de forma silenciosa, mas poderosa, dentro da mente de cada pessoa que escuta sua trajetória e, num instante de lucidez, entende: também posso tomar as rédeas da minha vida, escrever meu próprio destino, dirigir o roteiro da minha existência.